Boa noite a todos. Então vamos lá. Hoje nós vamos tentar falar um pouquinho das vidas de Kardec, o espírito que habitou algumas personalidades no decorrer da história. Esse tema ele tem um propósito, um foco central e um propósito secundário. O propósito principal é demonstrar-nos que um ser como Kardec, um espírito do grau evolutivo de Kardec, ele não acontece por dom de Deus, né? Que às vezes a gente tem essa noção, mas isso é Kardec, né? Ele recebeu esse dom de Deus, então por isso que é fácil para ele. Se eu recebesse esse dom de Deus também, seria fácil para mim. Muito pelo contrário, um espírito da envergadura de Kardec, ele é forjado no transcorrer de diversas encarnações. Então isso é o que a gente objetiva demonstrar de maneira sucinta aqui nessa passagem. E o segundo objetivo, que é um objetivo secular, mas ele é importante para todos nós espíritas. Bom, quando você vai estudar sobre esse assunto, você encontra muita informação e algumas carecem um pouco de prova, né? E eu, como um agente do direito, sou sempre focado na prova, tá? Me diz aonde está escrito isso, né? E me chamou muita atenção essa imagem que está no meio, porque é um texto divulgado amplamente na internet que fala as 15 encarnações de Kardec. E aí eu comecei a estudar cada uma delas, né? Porque me chamou muita atenção, falei assim, aonde que está escrito isso? E comecei a focar. E aí é que está o grande ponto que eu queria chegar, e não é uma crítica a esse texto, mas é um cuidado como nós espíritas temos que ter ao trabalhar cientificamente a doutrina. Numa das encarnações, na última que é colocada nesse texto, é colocada que Chico Xavier foi Allan Kardec, esse espírito que habitou, foi a personalidade de Chico Xavier. E aí me chamou a atenção logo de cara, porque eu já ouvi em vários lugares que isso não procede com a realidade. Então a gente tem que tomar esse cuidado como espíritos para que a gente busque a cientificidade das informações que a gente vai passar. Mesmo que, e aí dentro da minha ignorância e também dentro da minha limitação, provavelmente eu não tratarei de todas as encarnações por falta de acesso, né, a documentos que respaldem a informação que eu vou passar para vocês. Tá? Então, eu trouxe aqui, como é que a gente busca essa informação científica? É isso que é o grande ponto, porque científico é difícil, né? Quando a gente fala assim, o espiritismo é uma ciência, você pega a física, você faz o teste, pega a matemática, você chega num número, aqui não é um número. Então como é que a gente chega nessa informação? Conferindo as fontes, né? Então, o Ayrton, ele é a encarnação de Kardec. Sério? Quem falou? Não, olha, ele fala. Puxa, que legal. Eu não estou duvidando, pode ser, né? Pode, é possível, só não é provável, né? Então a gente tem que falar as informações sob esse foco, aquilo que é possível, aquilo que é provável. Então, qual é a fonte dessa informação? Né? Se a fonte provém do mundo espiritual, não significa ser verdade. Kardec nos trouxe isso. O fato de vir de uma comunicação espiritual não necessariamente dá o respaldo como verdadeiro. Então a gente tem que, além de buscar a informação sob o ponto de vista espiritual, é sob o ponto de vista daquele médico que profere aquela informação. E aí eu trouxe exatamente para ilustrar. Professor, que Chico seria uma reencarnação de Allan Kardec. Isso procede? Há essa teoria que ele desmentiu várias vezes. A mim próprio, em intimidade, ele me narrou algumas experiências anteriores, algumas reencarnações,
que nada tem a ver com Allan Kardec. Porém, o mais fantástico de tudo isso é que em toda essa convulsão ele se mantinha sereno e dizia: meu nome é Francisco, tirando o Fran, eu sou o Cisco de Deus. Então, dentro dessa ideia, foi assim que eu foquei esse trabalho de pesquisa. Falei, olha, se eu tenho um texto que vincula na internet, né, e até muito bem escrito, por sinal, né, então, dizendo que Allan Kardec habitou aquela personalidade de Chico, e você tem Divaldo Pereira Franco falando que não, então a gente tem que ir pela lógica e pela envergadura de uma pessoa como o Divaldo, acreditar em Divaldo, e não no Ayrton. Concordam comigo? Então, esse é o foco. Então, o enfoque que eu dou exatamente em 4 encarnações que nós conseguimos, que eu consegui documentação suficiente para poder arriscar e falar com vocês. Primeira delas, vamos a ela. Allan Kardec de verdade, né? O próprio Allan Kardec, não o Rivail, né? O druida celta, ok? Então, essas datas são mais ou menos, não existem documentos reais que confirmem, mas essa informação foi trazida pelo espírito Zéfiro. E Zéfiro, ao se comunicar com Kardec, Zéfiro é um espírito, era muito próximo de Kardec, acompanhou, era da legião dos espíritos de verdade que acompanharam toda a formação de Kardec. Então o Zéfiro, lá na casa da família Baldin, disse ao professor Rivail que ele teria sido um druida, né, dentro da Gália, que é a antiga França, na época de César, joia? Então, na época em que César estava invadindo, então por isso essa data aproximada de 44 a.C., então que ele teria sido esse druida, o Allan Kardec. Existem alguns documentos que acabam batendo de maneira um pouquinho contrária a isso, tá? Mas as biografias oficiais de Kardec trazem essa informação. Um fato é, ele assinava como Allan Kardec, e ele publicou o Livro dos Espíritos como Allan Kardec. Mas me chama a atenção nessa encarnação o que significa ser um druida. Porque quando a gente fala em druida, a gente fica pensando nessa imagem. Eu penso no Asterix, né? Asterix, Obelix, e o que significa essa situação. Então eu fui exatamente buscar um pouquinho sobre como isso influencia e o que o druismo, sob o ponto de vista céltico, o que isso representava. E o livro que eu encontrei foi esse aqui, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, de Leon Denis. Eu, então, puxei esse livro. Leon Denis foi o último livro do Leon Denis, que, aliás, é dividido em 3 partes, para quem tiver interesse. A primeira parte vai contar sobre a história céltica, a segunda parte sobre a filosofia druida e a proximidade dessa filosofia com o cristianismo primitivo, certo? E, sobretudo, com o espiritismo, que é um resgate para quem teve a oportunidade de ler Esquina de Pedra e outros livros nesse sentido, verifica claramente o espiritismo como um resgate ao cristianismo primitivo, né? Agora, e ele deixa muito claro, como toda religião ou como toda doutrina, ele possui uma dualidade, uma parte que é esotérica e uma parte que é exotérica, uma com S e outra com X. Existe uma diferença entre essas duas palavras, né? A parte exotérica é a parte que você enxerga, o que a comunidade via. É o que acontece com o mundo egípcio. O Emmanuel trata isso muito bem a Caminho da Luz. A comunidade egípcia olha para aquele bando de símbolo e acha que é um monte de desenho. Não é isso que a gente olha para os egípcios, sim ou não? Um monte de símbolo que não faz sentido nenhum. Mas o Emmanuel nos traz a profundidade da religião egípcia e dos iniciados que vieram de Capela e quanto eles tinham a proximidade com a verdade. E a mesma coisa acontece. Na parte esotérica do druismo,
é esta parte que se aproxima e que era contada apenas para os iniciados. E não é à toa, então, que Kardec, é óbvio que esse quebra-cabeça tinha que fazer sentido, porque Kardec era um druida, né? Porque Leon Denis era um druida e porque Zéfiro era um druida. Afinal, isso nós temos comunicações em obras póstumas dizendo nós somos companheiros de muito tempo dentro dessa jornada. Então, e o que acontece? Dentro desse, eu destaquei 3 princípios fundamentais da questão do druismo, que é a eternidade de Deus. Então, isso nós estamos falando antes de Cristo. A eternidade de Deus, a perpetuidade do universo e a imortalidade das almas. Uau! Então, nós estamos falando isso. Então, essa é a parte esotérica da questão druida. E não foi à toa, então, que esta iniciação toda desse espírito que depois vem ocupar a missão de Rivail, ou vamos chamar, para não fazer confusão, porque como todos nós estamos falando de Kardec, né? Quando eu falar Kardec, é o Rivail. Quando eu falar Allan Kardec, é o Allan Kardec, o druida. Combinado assim? Para a gente não fazer confusão? Porque em alguns momentos eu vou chamar ele de apenas de Rivail. Então, esse ponto, ele é fundamental, e é isso que vem nos dizer. E a terceira parte, que eu não contei, que é a parte mais interessante do livro, são diversas psicografias assinadas por Allan Kardec. Então, essa é a terceira parte desse livro, que eu confesso a vocês que tive conhecimento recente desse livro e peguei o livro, baixei, ele tem na internet, comecei a ler, né? Tem uma parte meio chata, confesso para vocês, que é uma parte toda da história druida e tal, não sei o quê, e é uma parte que até soa-nos um pouco estranho quando Leon Denis defende essa questão da alma celta, mas é porque tinha uma razão histórica naquele momento, e que não cabe aqui a gente entrar em detalhes, mas o fato é que é muito interessante a gente compreender. Então, muito pouco que se tem de documentação a respeito da questão, especialmente porque quando os alemães entraram na França, em Paris especialmente, na Segunda Guerra, eles queimaram toda a documentação que tinha no Museu Espírita da França. Então, muito se perdeu e, inclusive, esta comunicação de Zéfiro você não encontra a não ser em relatos não diretos e indiretos dessa situação. Tranquilo? Mas isso é importante para a formação do espiritismo. Existe uma outra encarnação dita ainda, essa encarnação, embora ela tenha uma confirmação trazida num livro espírita, ainda carece um pouquinho de mais confirmações históricas e outras fontes. Mas eu quis trazer, e até porque tem praticamente 50 anos de diferença entre a última encarnação e esta. Tá? O que não é nada demais, porque nós temos o próprio Emmanuel, quando escreve há 2000 anos atrás, e ele era o senador Públio Lentulus, e ele escreve logo depois como escravo, e 50 anos depois. Então esse lapso de tempo, e 50 anos de uma encarnação é outra, não é algo que nos chocaria e é plausível. Mas nos relata que Kardec, este espírito que habitou, né, também foi Quirilius Cornélios. Lembram quem é esse? Esse é o centurião que viu Jesus, né? Tem aquela belíssima passagem em Mateus e em Lucas, em que, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. E em Lucas a gente vai visualizar que ele fala: um meu servo é como se fosse para mim um filho. Então ele dá uma explicação um pouco mais do porquê que esse centurião vai buscar a ajuda de Jesus. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito às autoridades com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem.
digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam. Em Lucas também tem um pedaço que ele explica que a comunidade que estava ali ao ver o centurião diz assim: este centurião nos ajuda muito, ajuda ele porque ele é muito bom para com a comunidade judaica, né? Então em Lucas tem uma explicação um pouco mais ainda disso. Mas o mais interessante é que Jesus disse: digo-lhes em verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos dos reinos serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Nenhum dentre vós, filhos de Israel, tem tamanha fé quanto o centurião. Uau! Este era o centurião. E esta história é narrada em Herculanum, para quem leu, mas ele já convertido ao cristianismo, porque o centurião tinha uma afeição muito grande com a questão judaica e estava muito interessado nas questões judaicas. E quando conhece Jesus, então, ele se apaixona pelo cristianismo e luta e tal, até o ponto em que ele se converte ao cristianismo e é chamado de Pai João. E Pai João, então, segue para a Itália para auxiliar aquelas pessoas que estavam sendo recebidas, né, do vulcão Vesúvio, tinham sido atingidas e fugiam daquela catástrofe. Isso é contado em Herculanum e é contado também neste livro Cornélios, o centurião que viu Jesus. Este livro, que está esgotado, infelizmente, é maravilhoso. É maravilhoso. Talvez consiga no eBay ou algum lugar que alguém esteja vendendo. Este livro conta-nos a história por detrás da história, como o Espiritismo vem nos abrilhantar com essa magia de contar a história mais pura, como ela aconteceu, porque a Bíblia é um pedacinho, esta parte é um pedacinho da vida de Jesus, talvez 5% da vida de Jesus, porque se fôssemos narrar 100%, daria um livro incarregável, sim ou não? E a gente escreve isso aqui. Este livro é espetacular. Mas aí nós temos um salto, e aí é que está o lapso, que carece de muita informação, e provavelmente tiveram outras encarnações ainda não confirmadas de Kardec, mas temos um salto, e essa encarnação, então, é muito confirmada em vários trechos, inclusive pelo próprio Kardec, em obras póstumas e vários outros momentos, que é a encarnação de Jan Hus, ou John Hus, né? Jan Hus, ele foi um dos precursores do protestantismo contra a questão da igreja e contra algumas práticas da igreja, praticamente 100 anos antes de Martinho Lutero. Aliás, Martinho Lutero, quando escreveu suas 95 teses de Wittenberg, ele escreveu posteriormente dizendo: ao tomar conhecimento das teses de Jan Hus, certo? Descobrir que defendia as teses, porque ele não tinha o conhecimento ainda, ele só teve conhecimento depois de escrever as teses. Mas ao tomar conhecimento, descobri que defendia todas elas, a tal ponto que me considero um hussita, sem o saber. Hussita era porque Jan Hus foi assassinado pela igreja, né? E ele então... mas as ideias que ele trouxe continuaram pelos seus seguidores, que foram denominados de hussita. Jan Hus nasceu na Boêmia, no Sacro Império Romano, atualmente República Tcheca, né? Ele foi muito influenciado por um outro cara que veio 100 anos antes dele, um inglês chamado John Wycliffe, que começou a contrapor algumas ideias da igreja e era um professor muito renomado. Jan Hus nasceu de uma família muito simples e vai então a Praga, torna-se estudante da Universidade de Praga, depois professor na Universidade de Praga e, por fim, reitor na Universidade de Praga. Ele passa a pregar o evangelho de uma forma tão brilhante que desde o povo mais simples até o rei Segismundo se apaixona pela sua pregação.
Esta época, a Europa passava por um problema muito sério. Nós tínhamos a cisma da igreja, onde 3 papas estavam declarando-se o poder. E ser papa significava ser, como é o título papal? O Filho de Deus na Terra. Né? E se você tinha o Filho de Deus na Terra, na verdade, nós tínhamos 3 filhos e tinha uma completa confusão dentro, porque as pessoas acreditavam de fato que o único caminho para Deus era a comunicação com a igreja. Né? E, paralelo a isso, nós tínhamos um problema muito sério na Europa, que era a peste negra, em que milhões de pessoas estavam morrendo. Então, a solução era a igreja. A solução do sofrimento era a igreja. E John Huss começa a pregar algumas coisas que eram ousadas para aquela época. A primeira delas, ele pregava o evangelho em língua local, para que todos pudessem conhecer, sendo que a orientação da igreja era que só podia pregar o evangelho em latim. Então, ele começa a pregar em língua local, não só a pregar na língua local, mas como também a escrever cânticos de louvor a Deus na língua local, o que apaixonava as pessoas, porque começavam a entender a palavra de Deus. Ele defendia que a salvação não pode ser obtida pelas obras, mas exclusivamente pela fé. Veja, aquela época se entendia o que era obras no seguinte sentido. Então, penitência. Então, se eu pequei, eu tenho que fazer penitência. Então, essa era um tipo de obra. Eu tenho que doar dinheiro à igreja. Eu tenho que construir catedrais. Isso eram obras. E a igreja pregava que só conseguiria salvação através das suas obras. Quando, então, John Huss falou, não, esquece tudo isso, a salvação está na fé, no amor de Deus. E ele falava assim, pare de dar dinheiro para a igreja. Era tudo que eles não queriam ouvir, né? Pare de dar dinheiro, você não vai ser salvo por conta disso, mas gaste o seu tempo ajoelhado com horas, pedindo perdão a Deus. E Deus, com todo o seu amor e misericórdia, vai te perdoar. E é isso que vai te salvar. Uau! Imagina que era esse cara naquele momento. E, claro que quando ele fala em obras aqui, é muito diferente do que ele mesmo vem dizer como professor Rivail, que a salvação está na caridade. Não era esta caridade que posteriormente nós consagramos dentro do seio espírita, mas era exatamente a ideia de que você tinha que doar para a igreja ou comprar a sua salvação, mas você podia comprar não só a sua própria salvação, como a de alguém que você gostava, alguém que já tinha morrido, e ele combatia. 100 anos antes de Martinho Lutero, John Huss combatia a venda das indulgências. Aliás, vocês já viram uma indulgência? Eu tenho uma tia que recebeu do Papa Pio XII uma indulgência pleno, temos lá na família, isso é uma coisa histórica, e nós temos. Ela está absolvida de todos os pecados que ela cometeu, está cometendo e cometerá em vida. Uau! Está escrito isso. Uau! Imagine se eu tivesse esse poder. Eu vendia. Não era isso? E era isso que acontecia. Mas não era só isso que ele combatia a corrupção dentro da igreja. Não tinha como ele ficar vivo, né? Não tinha. Ele afirmava que o poder vem diretamente de Deus e que você não precisa de nenhum intermediário para se comungar com Deus. Que o único chefe da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. E que podem haver quantos papas tiverem, porque nós estávamos no cisma papal, quantos papas tiverem, isso é irrelevante, porque a sua comunicação é direto com o nosso Senhor Jesus Cristo e com Deus. E aí, por conta disso, ele foi perseguido pela igreja, né? E a tal ponto que a pressão era tanta que a igreja determinou o fechamento de todas as igrejas de Praga e a proibição de todos os cultos. Eu queria casar, não pode. Enquanto John Huss estivesse... Também não vai fazer isso, casar, né? Também coisa de maluco, né? Mas enfim. Mas o cara quer casar, quer não sei o quê, mas... E ele não podia. Imagina o desespero, porque as pessoas acreditavam
acreditavam que a salvação estava ali. Ele acreditava. E isso faz com que Jan Hus seja forçado a sair de Praga e vai pregar em outras cidades, né? E mesmo assim há muita pressão. Então o rei Sigismundo fala assim, olha, convoca o concílio de Constança, que era o concílio que estava avaliando a questão papal, né? E fala assim, olha, Jan Hus, você vai com salvo-conduto para Constança, tá aqui, minha proteção, 2 cavaleiros vão te proteger, fica tranquilo, porque eu acredito que você não é o herege, eu acredito que você é um homem de Deus. E ele dá o salvo-conduto. Ele pega aquele salvo-conduto, vai, chega em Constança, a igreja prende ele. Ele fica preso, não pode se defender, e ele recebe aquele convite para ir para o conselho porque ele acreditava, eu vou lá, vou defender, vou mostrar que eu estou dentro das escrituras. E ele que fala assim, eu vou provar que a única salvação, a única verdade são as escrituras. Qualquer interpretação que confronte as escrituras está errado. E aí ele vai, não consegue se defender, é condenado. Enquanto todo isso ainda havia proteção do rei, o rei chama o presidente do concílio e fala assim, olha, tá demorando demais, vocês estão prendendo ele é um homem do povo, a comunidade precisa dele e tal, não sei o que lá, vamos agilizar isso aqui, deixa ele se defender, eu acredito que ele é um cara do bem. E aí ele fala assim, pois é, só que essa proteção está até incomodando um pouco a igreja, porque veja bem, se a gente considerar ele herege, o senhor está defendendo um anticristo. Ele fala, não, mas eu acredito que ele é inocente. Pois é, mas isso é um assunto da igreja, né? E se o senhor tiver, não vai ficar bom para você defender o anticristo. Ele falou assim, aí o Sigismundo vira para a igreja e fala assim, mas vocês não vão me condenar, né? Eu não acredito que vai ter um concílio que vai mandar um rei para a fogueira, como herege. Mas a gente pode te excomungar. E vocês sabem o que significa excomungar naquela época? Significava, a partir daquele momento, ele era o anticristo. E ninguém ia ficar mais no reino da Boêmia. Porque como que eu vou trabalhar para um anticristo? Então, isso assusta Sigismundo, que tira a proteção e trai, então, Jan Hus. E Jan Hus, então, é condenado. Condenado à morte pelo concílio na fogueira. E ele, então, é queimado vivo e ele morre vivo, cantando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa história vocês vão encontrar nesse livro chamado Os Luminares Tchecos. Espetacular este livro. Espetacular também psicografado. E aí nós chegamos, então, na outra encarnação de Allan Kardec, também conhecido como professor Rivail, da qual eu vou falar rapidamente, porque nós temos uma aula de 1h30 só para falar, nos módulos, só para falar sobre o professor Rivail. Mas nasceu em Lyon, na França, filho de Jean-Baptiste Rivail, que era um juiz, mas ele não era bem um juiz. As pessoas falam que ele era um juiz, mas ele era um juiz militar. Então era um pouquinho diferente, que o pai dele morre, inclusive, quando Napoleão invade Portugal, que Dom João VI, 1808, que Dom João VI vai para o Brasil, né? E naquela campanha de invasão a Portugal, Jean-Baptiste, que era o pai dele, morre lá naquela campanha. Mas o Rivail era de uma família não extremamente rica, mas muito de boas posses, né? Há diversos relatos sobre isso. E ele, então, começa seus estudos, que é o que faz a grande diferença na vida dele, entre a passagem, claro, essas encarnações também fizeram grande diferença na vida dele, mas ele vai, então, a Yverdon, na Suíça, estudar com Pestalozzi. Pestalozzi foi um grande revolucionário da educação, né, que foi muito influenciado por Rousseau. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o Contrato Social de Rousseau, é espetacular. E Rousseau influencia Pestalozzi, que por sua vez influencia Rivail. Rivail, então, era uma pessoa muito estudiosa, portanto que com 19 anos já tinha diversos livros publicados, né, mudando a educação na França. Ele advogava por uma educação gratuita para aqueles que não podem, que o Estado tinha que ter escolas públicas de qualidade, e tudo isso o professor Rivail trazia. Ele vai à França, monta o Instituto Rivail de Sociedade com seu tio, mas seu tio era uma pessoa que
tinha umas questões de jogos, e aí ele perde todo o dinheiro, e aí fala, ó, preciso do dinheiro aí e tal, não sei o quê, Rivail vende o instituto, paga o que ele devia pro tio pagar as dívidas de jogo, e aí ele põe na mão de um amigo o dinheiro, o amigo perde todo o dinheiro, ele fica pobre, começa a trabalhar, tem 3 empregos, como que acontece aqui na América com quase todos nós aqui, né? Então, e como professor, escritor de livro, ele fazia contabilidade de empresa e tal, não sei o que, até o momento em que ele toma contato com as mesas girantes, e num primeiro momento ele não liga muito para isso, mas como ele era muito afeito às questões de magnetismo e às forças magnéticas, ele é convidado e ele começa então essa jornada de que ele deixa de ser o professor Rivail e passa a ser o Allan Kardec, né? E como Allan Kardec, então, ele era um espírito já forjado em diversas encarnações em que ele estava, mas ainda não era um espírito puro, ainda falível. Eu trago uma comunicação que a gente encontra em Obras Póstumas que diz assim, ao te escolherem, então olha só, quando escolheram Kardec para a missão dele, nos traz São Luís, ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Aí num outro ponto dessa mensagem diz assim, tenho, porém, fé em ti, porque ele vai dizendo que muitos ataques ele ia sofrer a partir, porque essa era uma comunicação sobre a imitação do Evangelho, que era o primeiro nome do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que passou depois de muito a discussão, ele muda de nome, né? Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e que fazem caminhar sobre as águas. Uau! Então não era qualquer um, né? Ele não... Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de um modo tão particular. Opa, então aqui nós percebemos que um missionário como o Kardec, ele além de ser forjado em diversas encarnações, ele ainda necessita, como todos nós, de uma proteção de verdade, porque ele é um ser humano, habitando um corpo físico, passível de dores e todas as situações de um corpo físico, mas ele recebe a proteção do Mestre que te protege de uma forma tão particular. Legal ou não? Então, essa é uma comunicação de Zéfiro, que diz assim, adeus, caro companheiro de antanho, de outros tempos, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem eu venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. Zéfiro lembrando a Kardec que ele estava junto com ele desde a época druida. E você vai encontrar Zéfiro acompanhando ele, ou seja, desencarnado ou encarnado, nessa jornada. Uau! Então não adianta só a gente ser forjado, não adianta só a gente receber a proteção, do que já é, mas a gente tem que contar com diversos amigos que vão nos auxiliar numa missão desse tamanho, né? E era uma missão, meus amigos, que ele pode falhar. Ele podia falhar e a espiritualidade tinha ciência disso. E existe uma pergunta em Obras Póstumas dizendo exatamente isso, quando ele estava começando o Evangelho, um pouquinho antes dele publicar o Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, ele pergunta a verdade. Bom Espírito, eu desejaria saber o que pensam da missão que alguns espíritos me assinalaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Vocês estão falando que eu vou ser o cara do espiritismo aí, né? E será que eles estão falando isso só para ver se eu tenho um brio, se eu não vou ser humilde e tal, né? É uma prova para testar o meu amor próprio ou é de verdade essa história que eu vou ser um missionário, né?
Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas, do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo que possa justificar em mim graça tal. Assim, olha, eu não sei se eu sou o cara, vocês estão falando que eu sou o cara, me diz aí, porque eu não acho. E mais ainda, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Além de tudo, humilde, né? Assim, ó, fala se é verdade essa história aí, porque eu tô achando, tem tanta gente que eu acho que é melhor do que eu, e aí a verdade responde para ele: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que pode triunfar, como podes falir. Então fique esperto. Não é tudo aí, essa bagagem de conhecimento que você teve, essa oportunidade que a gente deu aí na tua vida. Você é um cara que passou algumas necessidades, mas você teve uma boa formação, uma boa escola e tudo mais, você pode falir. Neste último caso, outro te substituirá. Fica tranquilo, que a espiritualidade não faz nada de improviso. Tem um monte de gente que vai cumprir a tua missão. Não um monte, né? Mas alguns. No caso, Leon Denis, que era companheiro dele, também de druidismo, né? Porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de fazeres malogar-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Porque era antes de escrever, né? Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Então, aqui foi um aviso. Ele falou assim, olha, você foi forjado em decorrer de várias encarnações, você teve oportunidades, existe uma série de espíritos que te protegem, mas toma cuidado, você ainda não é um espírito crístico, porque um espírito crístico, tal qual Jesus, ele é infalível. Você ainda não é isso, está longe disso. Você pode falhar, sim, e a espiritualidade previu isso e tem um plano B. Mas a gente está torcendo por você. E aí essa mensagem vai e tal, mas o mais interessante dessa mensagem é o que Kardec escreve em nota depois. Ele diz assim, nota. Então tem toda a mensagem dizendo as dificuldades que ele vai passar e depois ele diz assim, escrevi essa nota em 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que recebi essa comunicação, essa que eu acabei de ler. Que essa comunicação me foi dada. E constato que ela se realizou em todos os pontos, porque sofri todas as vicissitudes que me foram anunciadas. Fui alvo de ódio de inimigos obstinados, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Libelos infames me foram publicados contra mim. As minhas melhores instruções foram desnaturadas. Fui traído por aqueles a quem coloquei minha confiança. Pago com a ingratidão por aqueles a quem prestei serviço. A sociedade de Paris foi um foco contínuo de intrigas urdidas por aqueles mesmos que se diziam por mim e que, fazendo cara boa diante de mim, me dilaceravam por detrás. Disseram que aqueles que tomavam o meu partido eram assalariados por mim com o dinheiro que eu recolhia do espiritismo. Não mais conheci o repouso. Mais de uma vez sucumbi sob o excesso de trabalho. A minha saúde foi alterada e a minha vida comprometida. No entanto, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, a que me deram sem cessar provas manifestas de sua solicitude, estou feliz em reconhecer que não senti um só instante o desfalecimento nem o descorajamento, e que constantemente persegui a minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era objeto,
segundo a comunicação do Espírito de verdade, deveria esperar tudo isso e tudo se verificou. Mas também, ao lado dessas vicissitudes, que satisfação senti vendo a obra crescer de modo tão prodigioso. Com quantas doces consolações as minhas tribulações foram pagas, quantas bênçãos da parte dos numerosos aflitos que a doutrina consolou. Esse resultado não me fora anunciado pelo Espírito de verdade, que, sem dúvida, desejou não me mostrar senão as dificuldades do caminho. Quanto não seria, pois, a minha ingratidão se eu me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade. Portanto, o bem, entendo as satisfações morais, superaram em muito o mal. Quando me chegava uma decepção, uma contrariedade qualquer, elevava-me pelo pensamento acima da humanidade, colocava-me por antecipação na região dos espíritos e deste ponto culminante, de onde descobri o meu ponto de atraso, as misérias da vida deslizavam sobre mim sem me atingir. Fizera-me disso um tal hábito que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Uau! Parece que a gente conversa com Kardec, né? Kardec vem contar com a gente em Obras Póstumas. E é isso, meus irmãos. O objetivo dessa palestra não era só pela curiosidade entendermos as encarnações de Kardec, que de forma é curiosa, mas, sobretudo, que a gente reflita sobre como são forjados de verdade os missionários. Que a gente compreenda que Jesus, ele não é o Filho de Deus porque recebeu um dom de Deus de ser abençoado por Deus. Mas ele foi forjado no calor da batalha. Nenhum espírito crístico é de vidro. Eles são de cristal, eles são de adamantio, né? Wolverine, né? Eles são. E é por isso que eles são infalíveis. É porque eles já passaram por todas as dificuldades que hoje nós passamos. E eles sabem das nossas mazelas. E é por isso que, com um amor tão fraternal, eles se dispõem a ser o missionário de todos nós. É assim que se forma um espírito. É assim que nós podemos nos formar. Essa é a oportunidade que nos é dada nessa encarnação. Uma boa noite.